Devolveu? Eu não vi, não. Eu devolvi, sim. Olha só, meninas, vamos lá que eu vou dividir aqui com vocês uma primeira tabela que eu vou mandar para vocês agora. Vocês vão ver aí uma redação. Vocês vão ver aqui uma tabelinha que eu fiz sobre o uso da letra maiúscula. Eu percebi que vocês estão usando errado. Vocês já estão vendo aí. Vê se já vê. Já consegue ver. Sim. Aí, olha só. Aqui eu não vou falar tudo isso, não. Eu vou mostrar para vocês e vou botar no grupo, tá bom? Para vocês poderem ver. Ó, então, aqui eu fiz quando que se deve usar a letra maiúscula nesses casos aqui. Isso você tem que prestar atenção, porque perde ponto na competência 1, tá vendo? Então, quando aqui, por exemplo, ó, governo federal, tudo com letra minúscula, quando for nome de instituição, aí sim, letra maiúscula. E hoje eu mandei para você lá no grupo o primeiro estudo que eu fiz sobre os ministérios, né? Então, aqui eu estou falando de letra maiúscula, você dá uma lidinha depois, eu vou postar para vocês, assim que terminar a aula, e aí vocês vão poder dar uma estudada, né? Ver o que tentar gravar, essas coisas, que a gente tem que pensar na redação. Peraí. Tá vendo? A menina falou para gravar e eu estou esquecendo. Ah, não, tá gravando. A gente tem que pensar na redação sempre pensando em cada detalhe, né? Para a gente conseguir ganhar essas pontuações todas, tá bom? Então, isso vai ser importante. Hoje, a gente vai... Eu vou passar para vocês uma redação importante, que é sobre a redação da mudança da lei da internet. Vamos lá que a gente vai discutir um pouco sobre isso. É uma lei aprovada em março, e a partir daí a gente vai fazer a redação, tá bom? Tá, joia. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Depois eu posto lá. E aí vocês vão... É lei da segurança. Peraí. Do crime cibernético, tá? Ninguém foi lá buscar a folha, né? Não ali. Eu acabei não precisando ir para lá, mas ainda não passei lá. Tá. Mas eu vou ter que ir lá segunda-feira na vila. Aí eu pago lá com certeza. É só para ter as folhinhas para fazer bonitinho, né? Já vou postar aqui no grupo para vocês, que de repente vocês gostam de já ter na mão, né? Não sei. Professor, eu vi que tinha uma folha salva, uma folha que você tinha mandado. Aí eu peguei no computador aqui. Aí, gente, então, sumiu aqui. Ah, tá aqui. Então, eu já vou pôr aí no... Peraí. Vocês vão prestar atenção, então, aqui. Já estão conseguindo ver o tema da redação? Não, né? Então, você pode... Ainda não. Ah, não troquei, vou trocar agora. Aí a gente faz a nossa... Professor, esse documento que o senhor abriu para a gente agora, o senhor vai disponibilizar para a gente? Vou disponibilizar. Aí vocês joia. vão conseguir ver. Agora que eu gostaria que vocês anotassem aí, é o seguinte. A gente vai discutir agora esse tema dessa redação. Aí você vai fazer a redação e vai me mandar até quarta-feira, para eu poder corrigir. Para na sexta-feira eu estar com ela corrigida, tá bom? Então, todo o tema que eu passar na sexta, você vai me mandar até quarta, para eu poder, na sexta, já estar com ela e a gente comentar, tá bom? Tá bom. Então, olha só, a gente vai considerar, depois disso tudo que nós já vivemos juntos aqui, a gente vai começar, então, a numerar nossas redações a partir dessa primeira aqui, dessa de hoje. Eu vou trazer sempre temas atualizados para vocês, e vocês vão sempre estar com ela em dia, tá bom? Tá. Então, pode anotar, então, a partir de hoje, essa aí é a redação número 1, e eu vou... Número 1, assim, número 1 a partir desse momento que a gente está com a... Depois que a gente já discutiu a estrutura toda, a gente já viu tudo que tinha que ver em relação, né, a essa estrutura, e a partir disso a gente começa a
agora começar a fazer redação desesperadamente, tá bom? E aí você não pode esquecer daquelas questões que a gente já falou aqui, né? As 30 linhas, o parágrafo, aquelas questões todas que nós já falamos, tá bom? Hoje eu vou tentar apresentar para vocês alguns pontos, aí você vai fazer pelo menos o esquema da redação aí no seu caderno, tá bem? Tá bom, gente? Tá, joia. Então agora postos, por favor, e vamos começar. Então, o tema da redação de hoje vai ser o combate ao crime cibernético no Brasil contemporâneo. Então, anotem aí no caderno de vocês, que eu vou falar um monte de coisa e vocês vão anotando aí. Então, pode anotar, então, hoje, dia 2/7. Aí vamos pensar nisso. Olha só. Aqui você já sabe que a gente tem que pegar essa frase tema e fazer o que com ela? Hein, pessoas? Ai, meu Deus. Professor, repete, por favor. Eu quero saber, olha só, a gente tem que pegar a frase tema e fazer o que com ela? Separar o espaço geográfico, separar o assunto geral, o assunto específico. Isso, mas mais simples que isso é você separar as palavras, tá bom? Tá. Ó, o mais simples que isso tudo aí que você falou é você pegar e ver que tem a palavra combate, a palavra crime, a palavra cibernético, né? E aqui no caso a gente tem Brasil e tem a palavra contemporâneo. Quando a gente fala a palavra contemporâneo, o que a gente lembra? O dia de hoje. Não, mas não é só dia de hoje, gente. Olha só. A gente lembra século XXI. Isso tudo tem que vir na cabeça de vocês, ó. Então aqui é século XXI. Ó, a gente lembra de um monte de coisa que aconteceu aqui. Ó, século da tecnologia. Quarta revolução tecnológica. Então tudo isso tem que falar aqui. Ó, quarta revolução tecnológica. A gente pode falar também na democratização do acesso à internet. Porque, olha só, no Brasil isso aqui até aconteceu, né? Hoje o smartphone todo mundo tem, até preso tem. Quer dizer, olha só. Então a gente tem esses assuntos todos que eu fui escrevendo aqui com a maior preguiça de escrever. Deixa eu escrever direito. Ó. Enfim. A revolução tecnológica que você falou, né? Isso tudo vocês têm na aula de geografia. Isso aqui você está falando é aquela revolução 4.0, não é? Isso mesmo. Ó, 4.0. Então, a gente vai precisar aqui de algumas questões importantes que a gente vai pensar aqui com vocês, né? Que tá vendo? Quando a gente fala, então, contemporâneo, a gente vai pensar com vocês aqui sobre essas questões, né, que aparecem nesse século XXI, por isso que está a palavra contemporâneo, e aí você tem que entender que as palavras que o Enem coloca na redação na proposta, não são à toa, vocês entendem? Não é sem pensar, né? Essa proposta foi eu que fiz, mas, assim, estou tentando reproduzir aqui o Enem. Então, se tem alguma coisa de contemporâneo, provavelmente, porque isso daqui é um recorte importante para você poder analisar aqui. Deu para entender? Então você tem que pensar um pouco nisso. Quando a gente pensa em Brasil, aí aqui, é claro que a gente está falando desse Brasil contemporâneo, mas você tem que lembrar um monte de coisa da história do Brasil, hein?
da história, dos aspectos culturais do Brasil. Vocês estão conseguindo enxergar com essa cor azul? Ó, a questão social, ok? Sim. Ó, pensar em questões econômicas. Olha, veja, então, isso tudo é evocado através dessa palavra, olha, que está aqui. Tá vendo? Então, isso tudo tem que vir. Então, a gente tem, ó, a gente tem democratização, a gente teve democratização do acesso, não sei se vocês concordam, mas com o advento do celular, né, dessa questão do smartphone, a gente conseguiu aí, quase todo mundo tem, não sei se eu posso falar quase todo mundo, mas pelo menos assim, uma parte boa da população tem isso. Aí, naturalmente, a gente está pensando aqui, né, pelo menos nesses estados mais ricos, né, sul, sudeste, pelo menos, né, e aí, assim, as áreas mais ricas das outras, quase todo mundo tem, né, então, é uma questão importante. Agora, se a gente pensa, por exemplo, na questão social do Brasil, a gente vai lembrar que essa questão da democratização foi feita, como tudo que acontece no Brasil, mas que a gente não tem educação, hein? Quando eu falo educação, o que eu quero dizer? Quem consegue me falar? Como é que eu posso dizer? Relacionado a esse assunto. O saber usar. Isso, saber usar, tá vendo? Então é isso, ó. Então liberou a democratização, né? Teve a democratização do acesso, no caso, ao uso da internet. Ó. Mas a gente não foi educado para usar, né? A gente não sabe essas questões. Além disso, também, a gente não tinha, então, até pouco tempo, uma legislação para esse uso. Ó, porque no mundo da internet, a criminalização de algumas ações era muito complicada, né? Então, a gente tem aí agora, né, por isso que eu trouxe esse tema, que foi aprovado em março uma lei que tipifica alguns crimes cometidos na internet. Então, aqui então ficou claro para vocês isso ou não? Ficou. Ó, tá vendo? Então, tudo isso você tem que lembrar na hora de fazer a redação, que isso não vai estar lá na folha de redação, mas você tem que estar na sua cabeça, ok? Então, a gente tem que pensar sempre um pouco nisso aqui, né? Bom, aí agora a gente tem a palavra combate, crime e cibernético. Então, a gente tem como crime, a palavra mais genérica aqui é o crime, hein? Ó, então, a gente já sabe o que é o crime. Você vai tentar descrever na sua cabeça o que é crime, né? É tudo aquilo que a gente pode definir crime como tudo aquilo que atenta, que ataca a integridade física ou psicológica da pessoa, né, por meio de algum tipo de coercitividade. E aqui no caso cibernético é aquele crime que é cometido na internet, né? Tá vendo? Então, quando vem a palavra crime, você já está logo pensando em qual direito social? Daqueles 9. Qual de vocês pegou esse negócio para poder ler? Dos direitos sociais lá, da Constituição. Eu peguei e eu imprimi. Então, quais são? Qual que estaria ligado aqui nesse crime cibernético? Segurança? Segurança, perfeito. Ó, segurança. Esse é um princípio. Quem é responsável por dar segurança para a gente? O Estado. O Estado. Ó. Por algum motivo, essa segurança nesse espaço estava ameaçada. Tá vendo? Ó, como é que a gente consegue raciocinar sem nem ler o texto de apoio ainda completamente. Então, tá vendo? Então, a gente tem aqui já um caminho. Aí, agora pensando, qual é o grupo que está vulnerável aqui? Qual é o extrato social vulnerável? Todo mundo que usa a internet. Tá bem? Então, quando a gente pensar em todo mundo que usa a internet, a gente vai ter aquelas pessoas que são muito sabidas na internet e tem aquelas pessoas que usam a internet por causa de um outro direito social, né? A pessoa utiliza a internet para a questão de lazer,
para questões econômicas, lembra? A gente, todo mundo, por exemplo, todo mundo agora está usando, todo mundo é muita gente, mas uma quantidade educação também. de pessoas agora, na época da pandemia, ainda tem a questão, né, da questão da educação, que a gente está usando, mas a gente está usando agora o Pix, né? Ó, tá vendo? Então, são todas, são ações que levam a gente como é que eu vou dizer? A usar a internet. E, às vezes, a pessoa usa, né, vendo aquele lado ali da falta de educação, né? A gente vai ter, então, um crime, né, um terreno fértil para o crime, né? Por conta dessa questão, né, de ser um ambiente que a gente entra despreocupado, troca senha e tal, né? E a gente tem ainda uma questão que não está ligada diretamente aqui, mas que a gente pode dizer porque é o efeito dessa falta de educação, que é uma certa ingenuidade, né? Ingenuidade. O que seria essa ingenuidade aqui? O brasileiro é uma pessoa de muita fé nos outros, né? A gente acredita, hein? Nas pessoas, entendeu? Então, esses crimes aqui que ocorrem, vocês vão ver aqui quando a gente for falar do texto de apoio, a gente tem sempre algumas vezes a pessoa cai por conta dessa credibilidade que a gente dá às pessoas. Então, tem uma questão dela. Ela faz parte da nossa cultura, né? Essa relação espontânea, né? Por exemplo, as pessoas chegam pedindo coisa pra gente acredita, né? Sei lá, a gente compra a pessoa na internet que promete Deus e o mundo, a gente vai acredita. Então, isso faz parte do imaginário social das pessoas. E quando a gente fala aqui da questão do combate, são assim, os mecanismos, né? De contenção. Quais são os mecanismos? Quais são os mecanismos de ontem e os mecanismos de hoje? Vocês entenderam o que eu quis perguntar aqui? Mais ou menos, professor. O que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, olha só. Primeiro, a gente tem mecanismos de... Não é porque está falando desse crime aqui que a gente vai falar que não tem nenhum. A gente tem, ele pode não ser eficiente. Ele pode ser, por exemplo, atrasado. Então, por isso eu estou colocando de ontem. Porque, por exemplo, a gente tem mecanismos de combate ao crime. A gente tem polícia, a gente tem inquérito, a gente tem investigação, né? Mas, às vezes, não era preparado para atuar nesse campo, entendeu? Entendi. Tipo assim, pessoas especializadas para estar investigando na internet, né? Ou então, por exemplo, até para identificar mesmo o crime, né, Tainá? Porque é um outro ambiente, né? Uma coisa... totalmente mais difícil. Agora mesmo, a gente até para dar aula, a gente está se reinventando. Vocês sabem muito bem como é que a escola briga com o negócio de celular, ou não é verdade? Verdade. Muitas vezes não teve ocorrência, brigas, pega para capar por causa do celular. E agora, de repente, todo mundo teve que usar. Então, é disso que a gente está falando. Quer dizer, não é porque tem um problema que você tem que negar tudo, entendeu, gente? Às vezes tem mecanismos, mas às vezes não é eficiente para aquele caso. Aí, para um monte de questões que a gente precisa pensar, né? Então, por exemplo, se a gente parar para pensar, a internet é um ambiente muito novo. Vocês concordam ainda? Muito novo, né? Sim. E se a gente parar para pensar que a nossa justiça é acostumada só com crime face a face, condenar alguém pelo mundo virtual é complicado, né? Sim, porque pessoas podem usar computadores de outras pessoas, né? Então, assim, pode ser que nunca chegue ao criminoso, né, de fato. Exatamente. Então, essa é a nossa questão maior aqui a ser discutida. Tá vendo o imbróglio que é isso aqui? Imbróglio que é isso aqui, gente? Então, não é alguma coisa séria, né? Aí, só para começar aqui de trás para frente, o Decreto-Lei 2.248 de 1940, olha só,
Esse decreto era de 1940. Aí foi modificado agora. Ele passa a vigorar agora com outra redação. Por quê? Porque já existia o crime. O que não existia era o crime realizado por meio de dispositivos. Deu para entender? Sim. Então, isso que você tem que parar para pensar. Então, aqui já está dizendo para você que o crime existia. Então, é só a Tainá que está aqui na sala, é? Cadê os demais pessoas? Vocês estão entendendo? Sim. Sim, professor. Olha só, então a gente tem aqui uma nova redação, mas com um crime que já é antigo. Ok? Então vejamos aqui, ó. Invadir dispositivo informático de usuário. Alguém pode ler para mim? Eu posso. Então vai. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. O segundo termo também? Pode ler. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Terceiro termo, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, vamos lá, vamos entender aqui, ó. Invadir dispositivo. O que é dispositivo informático? Quando você estiver fazendo a prova do Enem, tem que ler isso aqui direitinho. Dispositivo informático, o que é? Celular, computador. Isso, celular, computador. Mais o que, gente? Tablet. Ó, tá vendo? Quando você fosse usar isso na sua redação, coloca vírgula, coloca como, por exemplo, celulares, computadores. Entendeu? Você tem que acrescentar aqui. Vê se entendeu. Professor, a televisão Smart também entraria nesse dispositivo Não, não informático? sei. Eu tô falando. Sim, aí aqui, no caso, não sei, não precisa exagerar. Mas Tá. em qualquer lugar onde tenha dados seus. Então, por exemplo, se eu roubar a senha da sua Smart TV para poder acessar, por exemplo, sei lá, a Netflix, é um crime. Se você não me concedeu. Então, nesse sentido, você tem razão, Tainá. Tá bom? Então, aqui, você cita 2 ou 3. Eu só estou dando exemplo que você tem que ler e pegando que, por exemplo, essa palavra aqui você pode usar na sua redação, ó. Essa palavra não é cópia, porque isso é o nome de uma coisa mesmo. Deu para entender? Sim, deu sim. Então a gente tem isso. Então você tem o celular, computadores, smartphone, enfim, tablet, enfim, né? De uso alheio, né? Aí outra coisa, ó, conectado ou não. Por que está escrito isso? Você pode ou não estar conectado à internet, né? Você Sim, pode fazer... Oi? Mas por quê? Veja bem, gente, se a lei botou isso, é porque isso tem alguma implicação. Porque, veja bem, se você esqueceu seu celular, você não tem internet nele, mas você tem foto, entendeu? Você tem, sei lá, senhas, você pode ter um monte de coisa lá nele. Então, não é só quando está conectado, é de qualquer maneira. Então, por exemplo, que eu posso ter um crime. Agora, por exemplo, vocês não estão aqui comigo, conectados? Sim. Então, neste momento, alguém pode estar entrando aqui e roubando algum dado nosso. Mas a pessoa pode roubar também quando estiver desconectado, quando a gente perde, por exemplo. Se o cara rouba. Vocês entenderam? Entendi. No caso, offline, né? Tanto online e offline pode ocorrer o crime. Pode ocorrer o crime, né? Agora, quando ele faz isso com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo de instalar vulnerabilidade para obter vantagens ilícitas. Pessoal, O que a gente entende daquilo ali? Por favor. O que é que a gente entende? Pode falar. eu ia perguntar o que é tácita. Hã? Eu ia perguntar o que significa tácita. Então, eu ia chamar a atenção de vocês para essa palavra tácita.
Essa palavra quer dizer aquilo que é secreto, que é escondido, que é não direto. E esse que é o problema. Tá vendo? Ali coloca isso daqui, ó. Por quê? Vamos imaginar que a Tainá namora alguém, ou é casada com alguém, e divide o celular com essa pessoa. Então, tacitamente, ele tem autorização para mexer. Entendeu? Entendi. Viu o perigo que é? Olha lá, tá vendo? Você não deu autorização expressa, por exemplo, para ele pegar uma foto sua. Mas como a pessoa mexe, entendeu? Entendi. Tá vendo, gente? É muito perigoso. É perigoso, inclusive, Tainá, emprestar telefone para os outros. Ah, bastante. No Porque caso, então, se a pessoa faz isso, por exemplo, com o seu celular, faz alguma coisa com o seu celular, você já viu. Você mesmo falou que a pessoa pode usar outro aparelho, né? exato. Então, esse tácito era mais no sentido de, vamos supor, você emprestou para alguém, ou uso compartilhado, a pessoa pega uma foto sua, vamos supor, íntima e publica. Isso é um crime. Isso, assim. Ah, entendi. Mas de qualquer maneira, mas aqui aqui tá dizendo, ó, presta atenção. Sem autorização expressa, o que quer dizer? Tainá falou, Alexandre, pega minha foto e publica. Isso é autorização expressa. Tudo bem? Uhum. Mas às vezes você pode me dar uma autorização não expressa. Aqui ela tácita, tá bom? Ah, tá, entendi. Então por isso que é perigoso. Tá? Porque, por exemplo, vamos supor que você deixa eu mexer no seu celular ou usar o seu computador, porque você é uma pessoa bacana, tudo bem? Aí eu sou seu vizinho e você me acha inofensivo e aí eu chego lá e pego foto sua. Ok? Então ele pode alegar que você deixou. Você deixou mexer no computador? Entendi. Mas aí se configura crime também, né? Não, se o juiz entender que você deixou, é por isso que está ali. Olha como é que a lei está nada, porque a lei está dizendo aqui, ó. Você pode não ter autorizado diretamente e nem indiretamente. Porque se indiretamente você autorizou. Ah, tá. Agora eu compreendi. Entendeu? Bom, então isso aqui é um crime. A outra questão, aqui embaixo, ó, fraude eletrônica. Quem vai ler? Outra pessoa lê, por favor. Segundo, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. O que está acontecendo aqui? Presta atenção. Ó. Neste caso aqui, é o caso mais comum de crime. Que esse daqui de cima está falando muito da questão de empresa, de roubo de dados, entendeu? Por exemplo, esse que acontece aí acho que aconteceu recentemente quando vaza dados de governo, sabe? Quando pega fórmula de empresas. Esse daqui que é o mais comum, tá vendo? Ele falou aqui de rede social, ó. Então, esse quando é cometido, então, quando eu pego uma fraude e eu, por exemplo, publico fotos dos outros, aqui, ó, utilização de informações fornecidas. Agora, aqui, por exemplo, é um crime muito comum. Por exemplo, vamos imaginar que você namora alguém e você mande foto íntima para a pessoa. Depois que a pessoa separa de você, você vai publicar. Esse é o crime que está falando aqui. Entendeu? Entendi. Vocês estão entendendo, pessoas? Eu tô. Sim. Ou também, gente, induzir a erros, ó, que é o caso, por exemplo, desses telefonemas que dão golpe de venda de coisas, ou sequestro, tá bom? Pessoal, poderia repetir esse terceiro induzido? Por Né? favor? Poderia repetir esse terceiro induzido, por favor? Aqui, gente, não tem publicações falsas na internet de venda de produtos. Aqui, ó.
uso de contatos telefônicos, tudo isso é fraude. Entendeu? Ah, tá. Eu te vendo uma coisa que não é legal, te prometo um negócio que não é. Tá bom? Entendi. Até envio de correio eletrônico, ó. Fraudulento, tá vendo? Então, isso tudo são coisas que você pode utilizar. O estelionato contra idoso, estelionato contra idoso, tá vendo? Idoso que é aquela pessoa vulnerável, tá vendo? Olha. Então a pena aumenta assim 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável. Vulnerável é a pessoa criança, né? Pessoa que não tem discernimentos, né? Deficientes. Desde que seja coisa mental, né? Então, aqui são pessoas, nem todo deficiente é deficiente mental. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que tomar conta dessa questão toda. Viu só, gente? Eu coloquei a lei aqui por outro motivo também. Quando eu coloco esse texto, eu estou dizendo para vocês, olha, você pode discutir esse tema pela categoria legislação. O que quer dizer? Você pode discutir pela lei, dizer um dos suportes pode ser legislação, entendeu? A legislação, por exemplo, você pode dizer que ela é tardia, que ela é difícil de ser aplicada, entendeu? Enfim, aí você vai discutir aquilo que você achar melhor. Você faz as suas angulações aí para poder discutir. Depois, eu queria me deter bastante nesse texto, nessa parte, para vocês pelo menos entenderem. Aí o texto 3 eu botei para você poder entender quais são, aqui no caso, ó, eu estou fazendo aqui uma tipologia, ó, tipologia. O que é tipologia? Quais são os tipos de crime, quais são os fatores aqui? Então, usuários afetados. Então, a gente tem 42,4 milhões de pessoas no Brasil são afetadas por algum tipo de crime, né? Aí, tá vendo? O Brasil corresponde a 39%. O Brasil corresponde quase a 1/4 dos crimes do mundo inteiro. É muita coisa, vocês entenderam? Sim. Então, aqui, ó. E isso devido à falta da educação que você falou mesmo, né? Você pode delegar. Aí você tem uma outra categoria. As pessoas sabem usar a internet. Nenhum de nós vai defender que tem que impedir as pessoas de usar. Não é isso. Mas a gente pode ter, podia ter na escola esse debate, podia ter campanhas de ensinamento. Então você vai até pensar, por exemplo, ó, se a gente colocar a escola, a educação como uma questão, a gente não vai pensar na educação só na escola, porque senão não pega o idoso. Então tem que pensar em outros meios também para o idoso poder aprender, né? Sim. Olha cá, tá vendo? Então, gente, aqui, ó, com prejuízo financeiro, com tempo, ó, o crime, tá vendo? O Brasil tem, ó, 28%, aqui no Brasil tem 25% de roubo de celulares, ó, que é o móvel, né? Ó, de senha comprometida, 18% no mundo inteiro. Entrevistados capazes de detectar corretamente os e-mails, tá vendo? Então, isso tudo aqui são fraudes, né? Aqueles e-mails que a gente recebe, dados e tá tudo errado, né? Então, aqui, ó, aqui no caso desse aqui, está dizendo assim, quem são dos entrevistados dessa pesquisa, 68% dizem que sabem detectar corretamente os e-mails falsos. Ok? E é capaz de avaliar a rede Wi-Fi. Sabe o que é isso? Quem aqui no Brasil tem quase 60% diz que sabe quando a rede é confiável e quando não é. Então, é complicado, tá vendo? Então, aqui está dizendo para você, aqui tem informações muito interessantes que podem ser utilizadas para rechear a sua argumentação. Quer dizer, olha só, ó. Por exemplo, com a popularização da internet aqui em Volta Redonda, a gente não tem aquele tal de aldeia digital? Funciona em alguns bairros, não funciona ainda? Hein, gente? Na Praça Brasil tem um acho que aqui em frente à minha casa também tem um posto, aqui no Santa Cruz. Eu acho que tem.
no quiosquezinho desse aqui. Então, o que ocorre? Você tem aqui uma questão séria que não se devia, então, a escola não devia ensinar isso? Como detectar? Devia ter isso, né? E a escola acaba não discutindo. Porque a escola é um lugar privilegiado de ensino. Então, deveria ter. Será que essa rede é confiável? Será que eu posso fazer transação bancária nesse lugar? Aí essa que é a questão, né? Será que dá? Alguém falou alguma coisa aqui? Não, acho que entrou alguém, professor. Acho que agora vai. Então, gente, aqui já está abrindo caminhos para vocês. Não sei se vocês estão anotando aí, né? Quer dizer assim, educar, né, as pessoas a poder entender o que é seguro, para identificar, por exemplo, e-mails que são riscos. Por exemplo, eu tenho recebido um e-mail aqui de uma pessoa que está dizendo que, infelizmente, invadiu meu computador, que viu os sites que eu entro, e que são sites perigosos, não sei se é de pornografia, e que se eu não desse um dinheiro que ela ia pagar, que ela ia expor meus dados na internet. Aí, entendeu? Olha só, então, assim, logo eu vi que era falso, porque eu não mexo com isso, entendeu? Então, você, quer dizer, talvez uma pessoa ficasse com medo, né? Enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Sim. Então, Sim. por exemplo, aqui uma coisa que vocês podem pensar, ó, se tem 25% de roubo de aparelhos móveis, de telefone, então não era para se ter algum mecanismo de proteção dessa senha, desse aparelho, algum lugar que se possa imediatamente cancelar e bloquear o celular, enfim, né? Então, a gente tem que aprender a usar esses dados. Aí você vai rabiscando aqui e vai pensando, olha, bom, tem um perigo que não depende só de mim, que eu posso ser assaltado, né? Eu posso ser todo cuidadoso, mas pode entrar alguém na minha casa e roubar o celular, pode. Então, poder-se-ia ter um lugar em que eu pudesse me queixar, né? Que pudesse ser muito rápido, bloquear o celular, enfim, né? E isso tudo poderia ser ensinado na escola como mecanismo de proteção, tá bom? Então, seria mais ou menos o que tem com o cartão de crédito, né? O cartão de crédito, ele faz uma... Não sei se vocês usam, mas o cartão de crédito, ele faz um histórico do nosso uso. Quando ele vê que está usando de forma diferente, ele liga, ele trava. Outro dia, por exemplo, eu estava no Rio e fui pagar uma coisa com cartão, bloqueou. Porque eu não compro sempre no Rio de Janeiro, entendeu? Aí eu tive que ligar para poder desbloquear. Porque, como assim está usando no Rio de Janeiro, se eu uso frequente? Tem mais de 2 anos que eu não vou lá. Entendeu? Aham. Então, são mecanismos. Isso que eu estou chamando de mecanismos. Entendeu? E tudo isso aqui pode gerar um suporte para você. E pode gerar também a contextualização, né? Dessa questão, tá? E aqui em cima, no texto 1 e 2, são os dados que você vai encontrar no texto. Só pelo título aqui do 1, você tá vendo, ó. Olha só que coisa, gente. O Brasil registra 54 crimes virtuais por minuto. Contando todos, desde aquele mais simples até os muito graves. Muita coisa, né? Bastante. Porque só nesse momento de aula nossa que nem sei calcular. Quer dizer, em 1 hora tem 60 minutos, olha só quantos não foram feitos, né? Já pensou em 24 horas. Então, a gente tá aí os dados para vocês poderem pensar um pouco sobre os riscos que né? Me parece que a falta de educação é, de fato, o mais significativo aqui, né? A gente não utilizar. E também a questão legislativa, porque a lei até é muito fraca, né, para esse tipo de crime. Justamente por ser muito atual, né, professor? O que a gente pode discutir aqui, Tainá, e aí seria bacana depois o MEP de repente discutir com vocês, é a questão da fragilidade nossa em relação ao mundo virtual, né? Porque a gente não consegue resolver nem os crimes que são fora do mundo virtual, imagina no mundo virtual, né? Pois é. Não é? Difícil. Então, mas de qualquer forma,
O Enem tem uma tradiçãozinha de colocar leis, às vezes, de pegar temas que foram foco de leis recentes. Então, tá aí uma lei recente que a gente pode tá pensando sobre isso. Então, qual é o esquema que você vai arrumar aqui? Você sabe que tem que combater. Sim, professor, uma dúvida. Você sabe se existem delegacias próprias para denúncia desse tipo de crime? Eu cheguei até a pesquisar. Eu vi que tem uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, mas ainda não é muito difundido, não. Você tem aí tá vendo? É um outro ponto que você pode botar na redação. Tá vendo? Quer dizer, e geralmente, se eu não me engano, quem investiga isso é o federal, porque quando é crime pela Polícia Federal. Então, gente, vocês vão pensar no suporte 1, no suporte 2, que vai pensar num repertório para cá, um repertório para cá, e um repertório para a introdução. Pesquisa aí e acha. Né? Isso aqui vai gerar o D1, que seria o segundo parágrafo, né? E aqui vai gerar... Pessoal, a palavra que está no meio, abaixo de repertório é combate? Hã? A palavra que está abaixo de repertório é combate? É o tema da redação. Entendi. Tá bom? Aí você vai achar aqui um repertório que fale sobre isso. Ok? E depois você vai fazer a proposta de intervenção. Não se esqueça, antes de fazer a proposta, você vai pensar, ó, primeiro, vai pensar na ação, o que vai fazer. Ok? Depois você pensa quem é que pode fazer, qual a entidade que pode fazer. Depois, como que essa entidade vai fazer? Como? Tem que responder. Você vai começar por meio de. Ok? Depois tem que pensar no efeito. Ó, no efeito da ação. Aí você vai começar com a fim de. Ok? E você vai detalhar um desses aqui. Vocês entendemos? Pode detalhar mais de um, não tem problema. Isso que eu ia perguntar, professor. Pode. Detalhar, gente, é dar exemplo, é dar uma explicação, é dizer onde que aquilo vai acontecer, ok? Dizer quem é esse agente, qual é o poder que esse agente tem, dar exemplo da ação. Fala, o João Vitor. Vou citar 2 agentes, por exemplo. Eu posso detalhar um só? Pode detalhar um só, mas para que você vai citar 2? Faz melhor você fazer um direito que ficar inventando moda, hein? Não é inventar moda. Um exemplo assim, um problema que necessite da junção do Ministério da Justiça com o Ministério da Educação, entendeu? Um exemplo. Pode ser, mas coloca um só, João. Não inventa moda não, João. Tá. Cuidado com isso, não precisa. Basta botar um e já resolve. Tá bom? Senão vocês misturam tudo e ele não sai direito. Tá bom? Depois que você tiver mais experiente, você faz isso, tá, João? Tá bom. Eu ia perguntar se precisa, assim, colocar 2 agentes por causa do um para o desenvolvimento 1 e outro para o desenvolvimento 2. Eu vou falar agora. O que você tem que pensar é o seguinte: se essa ação que você vai fazer cobre os dois, senão você tem que fazer um para cada um. Sendo que o segundo não precisa ser completo. O segundo você pode envolver só a ação e o agente. Era isso mesmo que eu queria saber, só que não soube formular. Ah, tá. Obrigado, Isabela. São um agente, entendeu? Eu pensei que está falando do mesmo, né? Então, você pode, então,
pensar, por exemplo, no repertório 1 e fazer uma ação completa e deixar o segundo só com 2 ações. Mas você pode fazer um só que cabe os 2, que é mais possível também. Aí você tem que meditar antes. Agora, esses minutinhos que a gente perde fazendo o planejamento do texto, a gente ganha na hora de fazer a redação. Porque, olha só, se você já sabe qual que vai ser o seu suporte 1 e só qual o seu suporte 2, você automaticamente consegue fazer a tese. Entendeu? Ou não? Sim. Entendeu, gente? Ou não? Ok. Ai. Aí agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vê se pode. Hein? Pessoal, pera rapidinho, só para acabar de. Fazer o quê? Rapidinho, só para acabar de copiar essa parte aqui. Tá. Você quer que abaixe? Pode ir. Pode continuar. Você quer que abaixe? Eu não entendi. Não, já copiei, já. Ah, tá. Então tá bom. Agora eu vou passar uma coisa para vocês que eu bolei aqui também, só para vocês poderem. Depois eu vou colocar lá na sala, mas eu vou passar aqui agora para a aula para a gente caminhar o finalzinho, tá bom? Aí aqui, gente, a gente vai pensar no seguinte, ó. Ó. Pai. Não precisa copiar, não. Eu vou botar para você ali no grupo. Aqui, meninas, eu estou botando para vocês aquilo que eu já tinha feito, né? Que são teses coringas. Que você já tinha colocado aqui. Olha só. Quando você pega um crime, né? Um caso, uma redação qualquer, você pode botar uma coisa dessa lá. O legado histórico, a anomia, a ausência de leis, negligência governamental, como a gente discutiu, inoperância dos poderes administrativos, leis insuficientes ou questões políticas, influência e formação familiar, ausência da base educacional, ignorância, falta de conhecimento, a certeza da impunidade, para esse caso aí, é um bom suporte, né? Lenta mudança da mentalidade da sociedade, que é aquela questão da cultura cristalizada, individualismo, influência da mídia, tá vendo? Então, isso aqui vamos dizer que estou chamando aqui de teses coringas. Vocês entenderam o que é tese coringa? Pode ser usada, né? Qualquer. Exatamente. Depois a gente tem, olha só que eu coloquei para vocês também aqui. Modelo de frases para apresentar na introdução as suas teses. Aí eu botei lá, esse panorama ainda vigente na contemporaneidade é atestado não só pela negligência governamental, mas também pela ausência, pela certeza da impunidade. Tá vendo? Então aqui eu já estou dando para vocês aqui uma frase que você possa utilizar, entendeu? Sim. Aí estou dando um monte para vocês ver. Sendo assim, é perceptível a importância de se discutir essa temática, que demanda medidas eficazes, seja contra, né, a negligência governamental, como também, aí é uma maneira de você utilizar a frase. É a última frase do parágrafo, tá bom? Beleza, professor. E aqui embaixo eu estou falando para você, olha, como é que você pode pensar essa tese lá? Como que a tese agiu ao longo dos anos? Por exemplo, como que essa negligência do governo, por exemplo, como que a falta de educação, como que a cultura cristalizada favoreceu, ajudou a desenvolver esse problema?
Entenderam? Sim. Isso vai ajudar muito. Eu sabia que vocês iam gostar disso. Custei pra poder. Nossa, dá um norte, né? É Sim. muito bom mesmo, professor. Muito bacana. Nossa. Por última coisa que eu queria falar com vocês. A última coisinha, peraí. É só para vocês poderem pensar no. Aquilo que tem na aula, eu boto para vocês lá. Tá bom? Lá no grupo. Tá bom? Professor, aí eu li uma frase que estava sobre como a tese, assim, desenvolveu o problema. No caso, a tese não seria o suporte, né? A tese é o suporte. Ah, É isso mesmo, Isabela. Deixa eu te falar de novo. Peraí, que vamos falar de novo sobre isso daí. Peraí. Eu fiz errado aqui. Tô salvando, senão eu esqueço. É isso aqui, Isabela. Olha, presta atenção aqui. Existe um cidadão chamado Emily Durkheim. Já ouviu falar? Não. Já ouvi, mas não lembro muito bem. Não. Pois é, mas aí você tem aqui, esse Emily Durkheim, vou colocar o nome dele aqui, você já anota aí, tá? Olha lá, o Emily Durkheim não é para poder. Você pode usar ele também na citação, mas não é essa a ideia agora da citação, tá bom? Então, o que eu quero. O que o Emily Durkheim fala? Ele fala que um problema social. Peraí. Ó. Não é o que a gente está discutindo aqui? Hein, gente? Sim. Sim. Ó, então a gente já sabe o que é problema social, a gente já sabe também que ele só vai pegar, ele só vai ser foco, vamos dizer, de. Depois vocês pedem o Eric dá aula para vocês, depois vocês pedem para o Eric explicar para vocês isso. Melhor. Quer dizer, o Jucai vai falar o seguinte: que a gente só vai conseguir entender um problema social, esse aí que o Enem traz, né, qualquer um desses que a gente está falando aqui, quando a gente colocar este problema no contexto onde ele acontece. Quem consegue explicar isso para mim? O Durkheim dá para a gente um método. Alguém consegue explicar? Professor, você poderia repetir a frase do que o Durkheim fala? Ele fala o seguinte: ele fala que a gente só vai conseguir entender um problema social porque ele é sociólogo. Então, ele vai dar para a gente um método de como pensar esse problema. Então, ele fala: a gente só vai conseguir entender um problema social quando a gente colocar esse problema no contexto onde ele acontece. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem a fome não é um problema social? Sim. A violência, os diferentes tipos de violência, né? A homofobia, a pobreza, não é isso? Então ele fala, não adianta discutir, olha só o que eu quero falar. Ele fala assim, a gente nunca vai entender completamente quando a gente discute só a fome. A gente tem que falar assim, a gente tem que botar a fome no lugar onde ela acontece, ó. Entendeu? Agora? Tipo assim, saber os porquês, né? Não, A origem. Isso, mas entenda primeiro o que o tio está falando. É isso daí, mas eu quero ampliar. É exatamente isso, Tainá. Mas para você poder achar a causa e a origem, tem que estar no contexto. Por exemplo, nós temos fome aqui no Brasil, não temos? Sim. Mas também tem na África. Sim. Ok? Aí a pergunta é, será que é por causa da mesma razão? Não. É isso que a gente vai ter que discutir. Pode ser, hein, Isabela? Pode ser até que seja, mas a gente tem que analisar primeiro antes de falar. Entendeu? Ou não? Entendi. Por exemplo, ó, em Cuba, você já viu falar, em Cuba tem fome.
Sim. Mas será que é pela mesma razão do Brasil? Não. Cuba, por exemplo, tem um embargo do mundo. Cuba não pode comprar de outros países, não pode vender para outros países, entendeu? Porque os Estados Unidos proibiu. Então, a fome lá não é porque o governo não faz nada. A fome é porque tem uma briga política internacional que impede aquela ilha de fazer negócios com outros países. Deu para entender? Sim, o Brasil é corrupção. Aí você vai. Aí exatamente. Quando você coloca no contexto, aí vou usar a palavra que. Você usou a palavra que o Durkheim utiliza. A gente consegue achar as origens e suas possibilidades. Origem aqui, a gente vai dizer as causas. O que provoca a fome no Brasil? E possibilidades, a gente vai entender o que autoriza a permanência do problema. Gente, se vocês entenderem isso, vocês conseguem analisar direito as coisas. Professor, mas um tema como a fome, a gente poderia colocar algum suporte como a corrupção? Pode. Agora a questão é a corrupção está onde? Está na origem ou está nas possibilidades? É isso que você tem que pensar. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá bom? Tá. Vamos pensar aqui, por exemplo. Vamos pensar que a Tainá tirou uma nota vermelha na escola. Ok? Ok, Tainá? Ok. Você tem filho, Tainá? Não. Sou nova. Então vamos pensar que você tem nota vermelha e você chega em casa e vai falar com os seus responsáveis. Vai dar confusão, não vai? Com certeza. Com certeza. Geralmente, seu pai vai culpar quem? Eu mesma. Você mesma. Olha só. E quem que tirou a nota vermelha? Eu. Então você é quem? Vítima. A vítima, exatamente. E não pode culpar a vítima. Essa é a nossa questão, entendeu? Acho que sim. Ó, a gente, quando a moça é violentada, as pessoas não costumam culpá-la. Não pode fazer isso. É a mesma coisa que dá uma Tá. Nesse contexto ficou melhor para compreender. Não pode fazer. Então, assim, a Tainá atirou a nota vermelha. Agora, quando seu pai culpa você, ele tá olhando só para a nota vermelha. O que o Durkheim falou mesmo? Tem que analisar o contexto porque isso acontece. E onde a nota vermelha acontece? Qual é o contexto? No colégio. Isso, olha, então ele acontece na escola. Mais especificamente onde? Dentro da escola. Sala de aula. Isso, na sala de aula. Vamos imaginar, então, que a nota vermelha é o problema social. Aí vamos pensar, na sala de aula é o contexto. Aí vamos olhar para a sala de aula, ó. Aí é o que está se falando ali, ó. Tem bagunça? Tem. O professor consegue dar aula? O professor é bom? O material dado é bom? O tempo de aula é bom? Entendeu, gente? Ó, o tempo de aula é bom? Por exemplo, a Tainá trabalha ou só estuda? Deu para entender, não? Deu sim. Ó, quando eu olho para o contexto, por exemplo, a escola fica na beira de linha de trem, tem muito ruído, tem carro passando toda hora, a iluminação é boa, entendeu? Olha que monte de coisa. Aí vamos pensar. Quando eu olho tudo isso, eu estou olhando o contexto. Porque quem me dá isso aqui é o contexto. Deu para entender? Sim. A gente não consegue ver se eu olhar só para a Tainá. Pode ser que a Tainá tenha algum problema mesmo. Aí a gente pode até... A gente analisou tudo. Por exemplo, ó, a sala de aula é legal, não tem barulho, o professor é excelente, o material é bom também, tem uma boa explicação, o professor devolve as correções, tudo direitinho. Então aí a gente pode pensar se a Tainá tem algum problema. Deu para entender? Deu sim. Então, no Brasil, a gente tem
A característica é culpar a vítima, entendeu? A gente vai falar, Tainá não estudou, que não sei o quê, que não sei o quê. Bom, quando eu faço esses levantamentos todos aqui, hein, gente, ó, eu estou levantando hipóteses. Depois eu escolho uma que eu goste mais, que eu acho que é mais forte. Deu para entender? Sim. Então, vamos supor que você ache que uma das causas seja o professor que é ruim. Ok? Ok. Tudo bem? Por exemplo, ó, a Tainá achou lá que o professor é ruim, não devolve as correções, ou não explica direito, é nervoso, enfim. Ok? Aí vamos lá. Então aqui seria a causa, ok, pessoas? Você não vai botar todas, você vai escolher uma ou duas. Todo mundo entendeu? Sim. Agora vamos pensar. Então você foi lá na direção e disse que o professor Alexandre é ruim professor, que não dá, não. É difícil, não corrige a redação, essas coisas que vocês ficam falando aí de mim. Ó, aí, você... Vou fazer o magrinho mais bonitinho, ó. Então, você identificou que a causa é o professor. Tudo bem, gente? Ok. Aí você foi lá e reclamou. Foi lá na direção, reclamou, mas eu não fui demitido, não saí do curso, enfim. Então, você veja que quando a direção... Olha só, aí você foi lá na direção e reclamou, né? Então, você tem a causa, o professor, e a possibilidade é a direção. Cada possibilidade de resolver o problema, no caso. Mas a possibilidade é que mantém o problema vivo. Tá. Não? Porque a direção não faz nada. Isso. A possibilidade, olha só, o João Vitor. Você foi lá e identificou a causa. Olha, o professor é ruim demais. Não dá para ter esse professor. E a direção não fez nada. Então, se a direção não fez nada, ela está permitindo que a causa continue viva. Entendi. Entendi. Não é possibilidade de coisa boa, não. É possibilidade de coisa ruim. Então, pensando na atualidade, a corrupção, então, seria a possibilidade. Na verdade, Tainá, caiu o meu livro aqui, eu vim pegar. Na verdade, Tainá, você que decide o que é possibilidade e o que é causa. Não tem... Tá. Correto. Você pode falar que a fome tá... Por exemplo, vamos pensar, fome. O Brasil tem terra ociosa pra caramba. Tem terra potável, tem água potável direto, o clima é excelente. Tem muito lugar para plantar. O Brasil exporta comida. Então, não é uma questão geográfica. Mas em África tem muito lugar de seca, por exemplo, né? Então, o Brasil até tem área seca, mas tem muito mais área plantável. Vocês entendem? Então, a gente pode intuir, hipotetizar que o problema da fome tem a ver com a falta de vontade política. Hein? Com a prioridade dos governos, tudo bem? Então, a gente achou uma causa possível. Agora, assim, por que então tem isso? Então, mas o povo também não se mobiliza. O extrato social que poderia ajudar não ajuda. Aí eu achei as condições. Quer dizer, por um lado, o governo não faz nada e, por outro, ele não faz nada porque alguém autoriza a não fazer. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Vê se entendeu agora. Deu para entender. Deu mesmo? Deu, no caso, a fome seria é a gente que vê que decide isso que o senhor falou, né? Não tem muito uma regra. Deu para entender, professor? A fome é o quê? A fome é, vamos supor, problema, né? Isso, a fome é um problema social, não esquece. A fome é um problema social. Aí a gente tem que olhar para o problema e tentar achar as origens dele. Só que a gente só vai conseguir fazer. Eu falo com você, tem que entender o Brasil. Né? Tem que entender. E aí aquela coisa que eu já falei também. Nem tudo é só o presidente.
Porque tem um histórico muito grande, vocês entenderam? Ele é maluco, esse que a gente está aqui agora. Mas você vê, mesmo outro presidente feito Lula não conseguiu acabar com a fome 100%. Ou de forma definitiva, porque tem uma questão histórica, tem uma questão de distribuição de riqueza. Por isso que é interessante essa pergunta que a Isabela ia fazer aqui, ó. Como que a tese... Então vamos levantar. Eu tenho uma tese e que uma parte da tese é a corrupção. Aí a gente vai perguntar como que isso agiu aqui, ó, ao longo dos anos. Como é que isso alimentou esse problema ao longo dos anos? De que modo a tese contribuiu para a continuidade do problema, tá vendo? Hein, gente? Ai, meu Deus. Sim, professor. Vocês entenderam o que eu estou falando? Isso aqui serve para os dois suportes, tá bom? Ok. Alguém ia comentar sobre isso aqui? O que queria perguntar? Foi você, Isabelle? Foi eu. Já tá respondido. Mas deu para entender mesmo? Deu sim. Tá vendo? Essas perguntas aqui todas você tem que estar na cabeça para qualquer problema que você for analisar no dia do Enem lá. Agora chega, gente, já estou cansado. Agora eu vou colocar isso lá para vocês no grupo e vocês anotem aí pra caramba, tá bom? Ok. Tá ok. Tá bom, gente. Tá bom, professor. Não termina não, que eu vou botar ela na aula primeiro, porque senão a gente vai... Obrigada pela aula, professor. Gente, eu tô sempre pensando em vocês. Eu demoro porque eu trabalho muito para corrigir, gente. Nossa, eu trabalho demais. Eu tô até pensando A gente sabe. Eu tô até pensando em parar de dar essa aula para vocês, sabe? Porque eu trabalho demais mesmo. Não, Não. no desconto. É um negócio de doido, gente. De verdade, não é esse caso com vocês, não. Pelo contrário. Mas é que o bicho pega mesmo para mim. Eu quero dar o melhor para vocês, mas eu tô pedindo só para vocês me entenderem, tá? A gente entende, com certeza, professor. Se só sair, a gente vai ficar bem triste, vamos. Não é por causa de você, não. É só por causa disso. Não, mas eu tenho que, né, ter para saúde mental, para descanso também. Vocês ficam, como é que fala? Vocês ficam ansiosos, né? Também eu entendo perfeitamente. Entendeu? Então, professor, a redação dos moradores de rua é para entregar quatro? Não, agora eu passei essa agora para você. Tem um morador de rua que já tinha até feito, né? Sim, só que eu ainda não vi a correção da outra e eu usei o mesmo método, assim. Aí eu queria saber se estava certo para mim poder enviar, porque já está pronta. Tá bom. Pode No mandar. meu caso foi mesmo, professor. Tá, pode mandar. Eu vou tentar mandar devolver para vocês agora. Até domingo eu devolvo essas outras aí. Eu estou botando aqui para vocês também essa história da letra maiúscula. Ó. Prontinho, gente. Agora a gente vai encerrar, tá bom? Um abraço para todo mundo. Um abraço, pessoal. Bom descanso. Espero que... Boa noite.